Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre uma energia que ocupa muito espaço no nosso campo, né? No nosso campo energético, na nossa aura, aonde quer que vocês, como é o nome que vocês querem que chame, o que eu chamo de campo energético, né? No nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que é o ressentimento. Quando a gente ressente alguma coisa, a gente tem um peso. É como se tivesse uma energia que nos puxasse para baixo, que não nos permitisse fluir na vida. E ressentimento, gente, não precisa necessariamente estar ligado ao ódio, porque tem gente que fala assim, nossa, você pergunta se eu ressinto meu pai, ou se eu ressinto minha mãe, ou algum amigo, alguma pessoa. Então, sempre, não, eu não odeio ninguém. Não tô falando de ódio, eu tô falando de ressentir. Ressentir é alguma coisa que aconteceu conosco, ou que alguém nos disse e que ficou registrado no nosso subconsciente. E aquilo nos magoa. E recorrentemente a gente pensa naquilo. E muitas vezes a gente tem uma crença limitante por causa daquilo. E fica lá nos atrapalhando de fluir, de ter novas experiências. Por quê? Porque toda crença limitante nos impede de deixar a vida fluir, né? Então, se eu tenho lá uma coisa que minha mãe me rejeitou e eu a ressinto por isso, mesmo que isso não tenha sido realidade, mas eu registrei. Ah, era uma festa, era uma comida, minha mãe não me deu. Pode ser pequenos episódios na vida da gente que a gente registra como se a gente fosse menos, né? Ou como se a pessoa tivesse nos magoado, ou como se a pessoa tivesse nos rejeitado, né? E aí fica aquele sentimento de ressentimento, né? E é fácil a gente perceber, quando a gente pergunta lá pro nosso eu, por que que sempre eu repito aquilo? Por que que sempre aquele pensamento me vem na memória? Porque sempre eu me lembro daquela cena, em alguns momentos da vida, e dá aquele peso aqui no nosso peito, né? Pesa aqui no nosso campo. Isso a gente precisa liberar, a gente precisa mandar pro universo, sabe? E como que a gente faz isso? Perdoando, gente. A gente precisa perdoar as pessoas, porque as pessoas que são importantes e as pessoas que nos causaram essa sensação ruim que a gente está chamando de ressentimento. Então eu preciso perdoar. Ah, Carla, mas para perdoar eu preciso esquecer o que a pessoa fez para mim? Em hipótese nenhuma. A gente, quando perdoa, a gente simplesmente tira o peso daquela emoção, daquele momento, né? A gente perdoa a pessoa, né? Mas não quer dizer que a gente vai ter amnésia e vai esquecer. Tem gente que fala, então tem que pôr uma pedra em cima. Não adianta pôr a pedra em cima se não perdoar. Precisa perdoar. Às vezes a gente precisa nos perdoar. Para quê? Para que a nossa vida flua, né? Como se fosse a água de um rio cristalino, né? Que nada nos impede. Vem uma pedra, a gente passa a pedra, vem um galho, a gente passa o galho, mas a vida flui, né? O que nos prende ao passado, o que nos prende a cenas do passado, a coisas que nós ouvimos no passado e que a gente fica lá guardando, só atrapalha a nossa fluidez, tá? Então, parem lá um minutinho, seja porque vocês rezem, seja porque vocês meditem, seja porque vocês vão na terapia, seja porque vocês cantarolam, um momento que seja só no banho, né? Eu adoro fazer isso no banho. No banho, então para lá, né? Ouve seu coração, né? Ouve você mesmo, porque muitas vezes a gente ouve os outros, mas não ouve a nós mesmos, né? Então, ouve um pouquinho, tem lá um peso, perdoa a pessoa, né? Faz um exercício, né? Não precisa ser ir lá na casa e pedir desculpa, não, pede perdão na sua oração, agradece, fala, olha, eu agradeço aquele momento, eu já aprendi o que eu precisava com aquela situação e eu libero esse ressentimento para o universo, né? E agora eu vou viver minha vida em paz, né? Livre do ressentimento.
Essa é uma boa dica. Prestem atenção e liberem os ressentimentos do seu coração. Um beijo para todos vocês.